pediu e a TV Assembleia atendeu. Pela primeira vez no Legislativo Mineiro, você vai aprender a ir da sua casa pela TV, assistindo às teleaulas do programa TV Escola, criado para fazer da TV um verdadeiro canal de ensino à distância. Com uma linguagem interativa, ágil, didática, o TV Escola vai transformar conteúdos densos no formato de teleaula, para ajudar a construir mais cidadania e aumentar a formação política do nosso país. E pela primeira vez, uma interatividade virtual. Com o apoio da Escola do Legislativo, você pode entrar na comunidade História Política de Minas, uma introdução crítica, e aprofundar o debate das teleaulas deste primeiro curso. Quer saber como? Para participar da comunidade do curso, você deve acompanhar as teleaulas que serão exibidas pela TV Assembleia, de segunda a sexta, sempre às 6 da manhã, com reprise às 1h30 da tarde e também às 11 da noite. Depois entre no site ead.almg.gov.br. Lá é possível acessar textos, fotos, vídeos, poderá tirar dúvidas e mandar sugestões pelo e-mail tvescola@almg.gov.br. Preparados? Então preste atenção nesta primeira teleaula que está começando agora. A proposta parece ser boa, o horário da exibição é adequado e ainda posso assistir aqui de casa. Acho que vou fazer. Mas quem será que vai falar sobre a história política de Minas Gerais? Olá, meu nome é Luiz Fernandes de Assis, sou formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou estar com você ao longo de todo este curso para refletir sobre alguns fenômenos da história política do Estado. O curso está todo focado no aspecto político, o que nos permite compreender a dimensão da vida social em diferentes épocas. A política tem um dinamismo próprio, relação direta com fatos e desdobramentos sociais, econômicos e culturais. Ao longo das teleaulas, você vai conhecer também sobre o Parlamento Mineiro e ainda discutir o mito da mineiridade, indo além da ideologia dos governantes do senso comum. Quando estudamos a história, vemos que nós todos que aqui moramos somos cidadãs e cidadãos de um país chamado Brasil. Compreender como foi a participação dos dirigentes e a construção de um Estado das dimensões de Minas Gerais permite compreender também a ação política como algo extremamente relacionado aos eventos e seus desdobramentos sociais, econômicos e culturais sobre nossas vidas. Você também faz parte dessa história e refletir sobre a história de Minas Gerais é condição fundamental para o respeito às nossas instituições. Trabalhando na iniciativa privada ou no Estado, somos críticos intransigentes do Poder Legislativo, principalmente porque a representação política que esperávamos dos parlamentares nem sempre é aquela que tínhamos na cabeça ou que aprendemos nos bancos escolares. Então a reflexão inicial que queremos fazer é esta: será que sempre foi assim? Que tipo de representação política gostaríamos que tivesse existido e não existiu? Por que temos esta e não uma outra? O que eu tenho visto aí no país nesses últimos tempos, né? É só interesse pessoal. Há uma falta de necessidade de olhar a questão social. Tem muitas coisas que os eleitores precisam da comunidade, os eleitores precisam, o povo precisa, e eles não dão apoio, não dão assistência. As pessoas se vendem muito fácil. Então o eleitor, ele consegue, por permutas ou por trocas de interesses pessoais, talvez negociar isso, intermediar de certa forma a questão desses interesses. E aí, nessa onda, os políticos podem acabar se seduzindo e influenciar isso diretamente. Eu acho, sinceramente, que não funciona. Mas a representação política foi sempre assim? Neste curso, nós vamos tentar demonstrar para você que todo evento cívico comemorativo é uma oportunidade de entender o sentido da representação política e a construção da cidadania neste país. Se de um lado você tem um representante e de outro aquele que é o cidadão, vamos refletir sobre o que delega o poder de representá-lo perante o Estado. Ninguém quer aceitar que a história simplesmente se desenvolva, independentemente de uma direção determinada, de um objetivo. O que ele quis dizer?
Que a história se desenvolve sem uma direção? Exato! O escritor romeno Émile Cioran efetivamente duvida que a história tem um sentido único e de que ela já esteja previamente traçada. Muita gente tem a convicção de que o nosso destino histórico já esteja definido, incluindo os que acreditam em forças transcendentes atuando na história. O autor da frase rejeita essa ideia de uma direção pré-determinada da história que vem do positivismo, da ideia de progresso, surgida nos fins do século XIX, afirmando que vivíamos uma evolução e tendo um fim em perspectiva. Eu concordo com Émile Cioran. E você, concorda? Eu acho que a gente nasce com um fim, né? Já vem mais ou menos determinado, mas vai modificando no futuro também, as coisas que vai acontecer na vida da gente, às vezes a gente consegue mudar. Seu futuro não está determinado. Você pode correr atrás dele e com a força que Deus te dá, você pode mudar aquilo. O destino da pessoa, a pessoa que faz. Não, sei lá, não tem fim determinado, não. A história não tem um fim, porque somos nós que a fazemos o tempo todo. Estamos sempre mergulhados na história política, econômica ou cultural de um território. E estamos dentro dela de tal forma que é a nossa postura que vai definir o acontecimento, seja pela omissão ou participação. É mais fácil deixar os fenômenos históricos acontecerem. Afinal, é mais confortável ter uma atitude passiva do que ser um cidadão participativo. Isso exige trabalho, dedicação e pode provocar aborrecimentos. O cidadão ativo enfrenta muitas contrariedades, porque os interesses dele podem se chocar com os interesses dos outros. A história abre as portas para que todas as possibilidades se convertam em realidade. O senador paraguaio também considera que a história não se move por nenhuma força intrínseca, subliminar, oculta ou transcendente, que a faça caminhar neste ou naquele sentido. A cada vez que o historiador vai ao passado pesquisar um novo tema, ele o recolhe de um jeito, sabendo que deixou para trás inúmeros outros aspectos a serem descobertos. É como se fosse ao oceano com um balde. O passado é infinito e a cada vez que o pesquisador vai até ele, depara-se com água nova. É isso mesmo. O historiador, na verdade, vai ao passado para destacar alguns pontos que têm força suficiente para irromper no presente. E a história política de Minas Gerais, do presente, também está ancorada num passado distante. Viu a importância de estudarmos a história política de Minas Gerais com a tentativa de fazermos uma análise crítica disso tudo? René Remond diz que praticamente não existe outra atividade além da política que atinge um número maior de homens e mulheres, pelo menos nos países democráticos. O princípio segundo o qual todos os cidadãos são iguais entre si e são chamados a participar das grandes escolhas políticas, faz da política a coisa de todos, mesmo que nem todos façam uso desse direito. O que é decidido não lhes é indiferente, pois implica em seu nível de vida, sua segurança e até na sua existência. Assim, mesmo os que não se interessam pela política, a política os alcança. Mas a quantas camadas do tempo este curso vai ter que retornar para a gente compreender melhor o vivido na história política de Minas Gerais? O curso História Política de Minas Gerais, uma introdução crítica, tem um marco territorial das fronteiras atuais do Estado de Minas Gerais e uma baliza temporal de quase 2 séculos da Assembleia Legislativa. Entretanto, temos que esclarecer alguns fatos antecedentes e não há como abrir mão de contextualizá-los. São as nossas heranças coloniais. Mas essa é uma outra história, que a gente vai ver na próxima teleaula sobre História Política de Minas Gerais, uma introdução crítica. Nesta primeira teleaula, você percebeu que a história pode ser alterada pelo papel que cada um desempenha na atualidade e que a política não é feita só pelos governantes, mas pelos que votam, escolhem e refletem sobre as normas de convivência que regem toda a sociedade. Na próxima teleaula, você vai descobrir como surgiram a atividade política, as normas e a cobrança de recursos nas Minas Gerais. Nós ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.